Capítulo 2. Manual compacto de ensino religioso. O sagrado na vida humana. Transcendência. Transcendência é a capacidade de superar os limites normais e pode ser atribuída a entes de diversas naturezas. Deus, por exemplo, é transcendente, pois tem a condição espiritual de ente exterior e superior ao mundo e à realidade humana. Por outro lado, os seres humanos também buscam a transcendência, quando tentam superar a barreira do desconhecido. Na busca de sobreviver e dar significação para sua existência ao longo da história, o ser humano desenvolve as mais variadas formas de relacionamento com a natureza, com a sociedade e com o transcendente, na tentativa de superação da sua provisoriedade e limitação, ou seja, sua finitude. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Perante essas indagações, o ser humano desenvolve conhecimentos que lhe possibilitam interferir no meio e em si próprio. O conjunto dessas suas atividades e conhecimentos representa um ser humano dotado de um outro nível de relações, a transcendência. Por isso, essa capacidade inerente ao ser possibilita-lhe integrar em seu âmbito tudo o que lhe é exterior, deparar-se com problemas e rebelar-se contra eles, numa ação fundada não em seus limites, mas nas possibilidades que percebe. Recusando-se a encarar o desconhecido como barreira definitiva, transforma-o em projeto, e ao se perceber ameaçado pela natureza, sobrevive mediante a produção da cultura. Cada cultura tem em sua estruturação e manutenção o substrato religioso que a caracteriza. Este unifica a vida coletiva diante de seus desafios e conflitos. Desse modo, a ação humana consiste em tornar a transcendência sua companheira de todas as etapas de aventura, como origem de projetos, enquanto desejo e utopia. A recusa à transcendência é trágica para o ser humano, pois o torna resignado em sua mediocridade. Assim, na raiz de toda criação cultural está a transcendência, resultando daí um processo ininterrupto de ocultamento, desvelamento. Quanto mais a cultura ilumina o desconhecido, mais este insiste em continuar a se manifestar, exigindo novas decifrações. Como se sabe, o ser humano é questionador por natureza, sobretudo no que diz respeito à sua origem, à sua criação e à existência no mundo. As religiões procuram responder a esses questionamentos, posto que, de modo geral, é somente no transcendente e sobrenatural, a quem chamamos de Deus, que os seres humanos encontram respostas para a inquietação propiciada pela sua inerente curiosidade quanto à criação humana e também quanto a outros questionamentos, como, por exemplo, quem é o Criador, de onde surgiu. Nesse sentido, cada cultura religiosa busca responder não apenas quanto à origem humana na Terra, mas também quanto à origem do Criador. Para as religiões politeístas, crença em vários deuses simultaneamente, os deuses nasceram em um determinado momento, portanto, não são eternos, e assim como os seres humanos também apresentam defeitos e não são onipotentes. Como, por exemplo, podemos citar as crenças dos antigos egípcios, dos maias e dos astecas, a mitologia grega, a mitologia nórdica e o shintoísmo. As religiões panteístas identificam Deus como o universo, ou seja, Deus está em tudo e é o próprio mundo. Para essas religiões, todos os elementos naturais são divinizados. São exemplos de religiões panteístas: xamanismo, religião baseada na crença de espíritos bons ou maus, guiados pelos xamãs, uma espécie de sacerdote. Céltica, religião politeísta com características animistas, que atribuem alma a todos os seres vivos. Druidas, doutrina baseada na natureza e no animismo, sendo os druidas sacerdotes intermediários entre homens e deuses. E também silvícolas, amazônicas, africanas e as religiões dos indígenas norte-americanos. Nas religiões monoteístas, crença em um só Deus, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, Deus é único, apresentado como um ser supremo
infinito e perfeito, Criador dos seres humanos, do universo e de tudo que nele existe. Ele é o princípio, o meio e o fim de tudo. Deus é onipotente, pois tem poder absoluto sobre tudo. É onisciente, pois sabe de tudo. E é onipresente, pois pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No cristianismo, o livro sagrado é a Bíblia, no islamismo é o Alcorão e no judaísmo é o Velho Testamento, uma das partes da Bíblia, especificamente o Pentateuco ou Torá, constituído pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O islamismo, o cristianismo e o judaísmo são religiões proféticas, porque a palavra de Deus foi revelada por meio dos profetas. Enfim, a existência de Deus tem sido motivo, há vários séculos, de acirradas discussões e teorias. Tais especulações apresentam teorias que vão desde a hipótese de que Deus é um ser de outro planeta, até a ideia de que ele é uma criação imaginária dos seres humanos para explicar o mistério e a angústia que nos cercam em relação à nossa existência. A seguir, há um trecho da obra A Suma Teológica, escrita pelo italiano São Tomás de Aquino, um dos principais teólogos da época medieval e da história da filosofia cristã. Sobre a existência de Deus, 3 questões se colocam. Primeira, a existência de Deus é uma verdade evidente? Segunda, ela pode ser demonstrada? Terceira, Deus existe? Parece que a existência de Deus é evidente, com efeito chamamos verdades evidentes aquelas cujo conhecimento está em nós naturalmente, como é o caso dos primeiros princípios. Ora, de acordo como diz Damasceno, o conhecimento da existência de Deus é inato em todos, por conseguinte a existência de Deus é evidente. Por outro lado, são ditas evidentes as verdades que conhecemos, desde que compreendamos os termos que as exprimem. É o que o filósofo atribui aos primeiros princípios da demonstração. De fato, quando sabemos o significado do todo e o significado da parte, sabemos de imediato que o todo é maior que a parte. Ora, desde que tenhamos compreendido o sentido da palavra Deus, estabelece-se de imediato que Deus existe. De fato, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber algo que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Daí resulta que o objetivo designado pela palavra Deus que existe no pensamento, desde que se compreenda a palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Além disso, a existência da verdade é evidente, pois aquele que nega a existência da verdade concorda que a verdade não existe. Mas se a verdade não existe, a não existência da verdade é uma afirmação verdadeira. E se alguma coisa há de verdadeira, a verdade existe. Ora, Deus é a própria verdade, segundo o que diz São João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Na Bíblia existem diversas citações acerca da existência de Deus. Dentre elas, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Bíblia Sagrada, Isaías, capítulo 44, versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Bíblia Sagrada, Coríntios, capítulo 8, versículos 5, 6. Alguns cientistas também levantam questionamentos acerca do transcendente, acerca do Criador, como nos trechos a seguir. Do meu telescópio eu via Deus caminhar. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter sido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton.
A ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus. E a mais notável, Galileu Galilei. Por maiores que fossem as crises pelas quais passei, nunca desci até o ateísmo, no verdadeiro sentido do termo, isto é, nunca cheguei a negar a existência de Deus. A impossibilidade de imaginar este grande e maravilhoso universo como obra do acaso é, a meu ver, o argumento principal que prova a existência de Deus. Refletindo, sou forçado a admitir uma causa primeira, um espírito inteligente, sob certos aspectos semelhantes ao homem. Charles Darwin. Alguns cientistas, ao tentar explicar o mistério da criação humana, bem como a origem do universo e da Terra, acabam concluindo que deve realmente existir um Criador primeiro, alguém que colocou ordem e beleza em tudo. As várias religiões existentes têm sua forma de buscar o transcendente. As religiões pretendem levar as pessoas a descobrir os caminhos para alcançar a transcendência. Nesse sentido, o proselitismo, que é o empenho, a insistência, muitas vezes até como uma forma de fanatismo, em converter as pessoas para uma determinada crença ou religião, não é correto, pois cada um deve seguir a religião que desejar. A maior parte das religiões procura explicar a existência de Deus e objetiva promover o encontro da criatura com o Criador. O religioso Santo Agostinho, 354 a 430 d.C., dizia que o ser humano, apesar de ser pecador, de possuir a soberba e de ser mortal, deseja estar com Deus, pois foi feito para ele, daí resultando toda a inquietude humana. Segundo esse importante filósofo, bispo e teólogo católico, mesmo tendo sido feito para Deus, o ser humano se afastou dele ao pecar. Assim passou a ser carente de Deus e, ao mesmo tempo, quer unir-se a ele. Para os que creem, é possível perceber a presença e a existência de Deus na vida, na natureza, no nascimento de uma criança e, sobretudo, no amor. Segundo a Bíblia, Deus é puro amor. O amor sem limites, incondicional e central na vida humana conduz ao encontro com Deus, pois é somente através do amor, da fraternidade, da solidariedade, da convivência harmônica com o semelhante que se chega ao sagrado, ao transcendente. O divino e a religião. Desde os tempos mais longínquos, em todas as épocas, em todos os povos, sempre existiu a crença em algo divino, a fé em um ser superior. Já na pré-história, período que antecede a invenção da escrita, as pessoas começaram a congregar-se em torno de um pensamento religioso, passando a adorar os deuses ou entidades. Os antigos egípcios, na antiguidade, período que compreende desde a invenção da escrita aproximadamente 4.000 a.C. até o século V, constituem uma civilização na qual o culto aos deuses era extremamente importante. Nessa sociedade, até mesmo o faraó, seu governante maior, era visto como uma espécie de deus. Durante a Idade Média, século V ao XV, o teocentrismo era a medida de todas as coisas, de todas as relações e instituições sociais. Ao longo da história da humanidade, sempre houve diferentes e variadas manifestações de substratos religiosos, consideradas vitais para os seres humanos. A religião ou pensamento religioso concretizou-se na Polinésia, Europa, América, Índia, enfim, por todos os cantos do mundo. Onde quer que tenha existido ou existem povos, existiu, existe e existirá religião. O ser humano naturalmente busca Deus, busca as respostas às suas dúvidas através do que é sagrado. Por natureza, os humanos são seres religiosos. Religião. Religião é uma palavra derivada do latim religare, que significa religar, ou seja, religar o ser humano a Deus. É também um sistema solidário de crenças e de práticas que se ligam às coisas sagradas. Muitas são as formas de definir religião, porém todas remetem à ideia de encontro com o sagrado, dando sentido à vida. Do mesmo modo, há no mundo diversas religiões. Cada um adota seus próprios rituais e celebração
e têm doutrinas, símbolos e crenças próprias. Mas apesar dessas diferenças, de modo geral, as religiões objetivam orientar moralmente o ser humano, religando ao Criador. Em decorrência do grande número de religiões, o sincretismo religioso acabou se tornando comum. Esse termo é usado normalmente para designar o cruzamento religioso que surge quando ocorre a fusão de duas ou mais crenças religiosas. No Brasil, por exemplo, ocorreu a fusão das religiões africanas, europeias e ameríndias. A religião busca responder perguntas como: qual é o sentido da vida? De onde viemos? Por que existimos? Ao encontrar respostas para perguntas tão angustiantes, o ser humano sente-se mais aliviado e confortado. Nesse sentido, a religião consegue resolver assuntos existenciais primordiais para milhões de pessoas. A religião busca confortar e alimentar a alma, imprimindo-lhe esperança, paz e fortalecimento, fazendo com que a vida humana tenha sentido. No tempo atual, o mundo está globalizado e imperam a tecnologia e a ciência. Vivemos a era dos computadores, dos jogos eletrônicos, da clonagem, de outras modernidades. É também a era da violência e do terrorismo, na qual predomina o medo de outro ser humano. Em meio a tudo isso, parece não haver espaço para a religião, para Deus, para a fé. Contudo, por maior que seja a tecnologia, por mais avançada que seja a ciência, sempre haverá espaço para a religião. Por mais que se tente, não é possível dissociar o ser humano do divino, do sagrado. Além disso, a ciência e a racionalidade não conseguiram responder plenamente aos anseios humanos, não trouxeram a paz almejada. Ela tem sido alcançada por meio da religião. Desse modo, a religião se mostra fundamental aos seres humanos, pois alimenta a alma. No entanto, é preciso cuidados ao escolher uma religião para seguir. Existem inúmeras seitas com objetivos não muito aceitáveis e que pode levar à alienação religiosa. No entanto, a diversidade religiosa deve ser respeitada por todas as formas de manifestação. Nesse sentido, visam o bem do ser humano e buscam a paz espiritual. Muitas vezes a intolerância religiosa mascara outras formas de discriminação, como é o caso do antissemitismo, que é uma depreciação, uma aversão cultural, étnica e social ao povo judeu. A busca do sagrado através da religião deve conduzir à paz, à felicidade e à visão de que todos somos iguais perante o Criador.